suficiente e emergir boiando na superfície. Mesmo se dispararmos um canhão sobre um cadáver, fazendo emergir antes de 5 ou 6 dias de imersão, ele voltará a afundar, caso não sofra interferência alguma. Tais afirmações foram aceitas tacitamente por todos os jornais de Paris, com exceção do Le Moniteur, 13, que buscou combater apenas o trecho do parágrafo que faz menção aos corpos afogados, citando 5 ou 6 exemplos nos quais os corpos de indivíduos sabidamente afogados foram encontrados boiando após um lapso de tempo mais curto do que afirmara o Letoile. Todavia, há algo desarrazoado ao extremo nessa tentativa, por parte do Le Moniteur, de rechaçar a suposição geral do Letoile, citando exemplos de exceções à regra. Ainda que pudessem produzir 50 exemplos de corpos encontrados boiando ao fim de 2 ou 3 dias em vez de 5, tais exemplos ainda poderiam ser considerados como exceções à norma do Letoile, até que a regra em si fosse refutada. Ao admitir a regra, e isso o Le Moniteur não nega, insistindo apenas em suas exceções, o argumento de Letoile retém força total, pois esse argumento não procura envolver mais do que uma questão de probabilidade de que o corpo tivesse emergido à superfície em menos de 3 dias, e tal possibilidade estaria em favor da posição do Letoile até que os exemplos tão infantilmente fornecidos sejam suficientes em quantidade para que se possa estabelecer uma regra antagônica. Você logo perceberá que todos os argumentos acerca desse ponto fulcral deveriam ser estados contra a regra em si. Para tal, devemos examinar a lógica da regra. O corpo humano, em geral, não é mais leve ou pesado do que a água do Sena, ou seja, a gravidade específica do corpo humano, em sua condição natural, é equivalente à massa de água que se desloca. O corpo de indivíduos gordos ou carnudos, com ossos pequenos, e das mulheres em geral, é mais leve do que o de indivíduos magros e de ossos maiores, bem como dos homens. A gravidade específica da água do rio é, em certa medida, influenciada pelas marés. Contudo, deixada essa maré de lado, podemos dizer que pouquíssimos corpos humanos afundariam, mesmo em água doce, por conta própria. Praticamente qualquer pessoa que caia em um rio vai boiar, caso permita que a gravidade específica da água se equilibre com a sua, ou seja, se o corpo inteiro ficar submerso, com o mínimo possível para fora da água. A posição ideal para quem não sabe nadar é o corpo ereto na vertical, com a cabeça toda para trás, imersa na água. Somente a boca e o nariz devem permanecer acima da superfície. Em tais circunstâncias, flutua-se sem dificuldade ou esforço. Contudo, é evidente que o equilíbrio da gravidade do corpo com a massa de água deslocada é frágil e que qualquer fator, por mais insignificante, pode arruiná-lo. Um braço fora da água, por exemplo, e assim privado de seu apoio, imprime um peso adicional suficiente para afundar a cabeça inteira, ao passo que a ajuda acidental do menor pedaço de madeira permite que se eleve a cabeça o bastante para olhar ao redor. Na agitação de alguém que não sabe nadar, os braços invariavelmente se erguem, enquanto a pessoa tenta manter a cabeça em posição perpendicular. O resultado é a imersão da boca e do nariz e a entrada de água nos pulmões durante os esforços para respirar enquanto estiver submersa. Muita água é absorvida pelo estômago também, e o corpo inteiro se torna mais pesado, por conta da diferença entre o peso do ar que originalmente distende essas cavidades e o do fluido que passa a preenchê-las. Tal diferença é suficiente para fazer com que o corpo afunde, em geral, mas não basta no caso de indivíduos com ossos pequenos e uma quantidade anormal de tecido flácido ou gorduroso. Tais indivíduos boiam até mesmo depois de afogados. O cadáver, supondo que esteja no fundo do rio, permanecerá ali até que, por algum motivo, sua gravidade específica volte a ser menor do que a massa de água por ele deslocada.
Esse efeito é causado pela decomposição, entre outros fatores. O resultado da decomposição é a formação de gases que distendem os tecidos celulares e todas as cavidades, gerando a horrenda aparência inchada do cadáver. Quando essa distensão atinge o nível em que o volume do cadáver aumenta consideravelmente, sem o crescimento proporcional de massa ou peso, sua gravidade específica se torna menor do que a da água deslocada, provocando, assim, sua aparição na superfície. No entanto, a decomposição pode ser alterada por inúmeras circunstâncias, apressada ou retardada por incontáveis agentes. Por exemplo, o calor ou frio da estação, a impregnação mineral ou pureza da água, sua maior ou menor profundidade, correnteza ou estagnação, a temperatura do corpo e a presença ou ausência de infecção ou doença antes da morte. Deste modo, é evidente que não podemos determinar com precisão o período em que o cadáver poderá emergir com o efeito da decomposição. Sob determinadas condições, tal resultado ocorreria em 1 hora. Sob outras, poderia sequer acontecer. Existem substâncias químicas capazes de preservar para sempre o sistema ósseo da putrefação. O bicloreto de mercúrio é uma delas. Porém, além da decomposição, pode haver, e geralmente há, a formação de gases dentro do estômago, produzidos pela fermentação acética da matéria vegetal, ou dentro de outras cavidades, por causas diversas, suficientes para induzir uma distensão capaz de levar o corpo até a superfície. O efeito produzido por um tiro de canhão gera apenas vibração. Isso pode ou desprender o cadáver da lama ou lodo em que se encontra, permitindo que volte à superfície quando outros agentes já o prepararam para tal, ou vencer a tenacidade de algumas porções putrefatas do tecido celular, fazendo com que as cavidades se distendam sob a influência dos gases. Tendo diante de nós todas essas informações sobre o assunto, podemos facilmente pôr à prova as alegações do Letoile. A experiência atesta, disse o jornal, que corpos afogados ou atirados na água imediatamente após uma morte violenta levam de 6 a 10 dias para atingir um estado de decomposição suficiente e emergir boiando na superfície. Mesmo se dispararmos um canhão sobre um cadáver, fazendo emergir antes de 5 ou 6 dias de imersão, ele voltará a afundar, caso não sofra interferência alguma. Todo esse parágrafo agora aparenta ter sido tecido em inconsequência e incoerência. Nem toda a experiência demonstrou que corpos afogados levam de 6 a 10 dias para alcançar um estado de decomposição suficiente e emergir boiando na superfície. Tanto a ciência quanto a experiência demonstram que o período de subida para a superfície é, necessariamente, indeterminado. Ademais, se um corpo subir à superfície em decorrência de um tiro de canhão, ele não voltará a afundar, caso não sofra interferência alguma, pelo menos até que a decomposição esteja tão avançada a ponto de permitir o escape dos gases. Porém, quero chamar sua atenção para a distinção feita entre corpos afogados e corpos atirados na água imediatamente após uma morte violenta. Embora o autor reconheça a diferença, ele inclui ambos na mesma categoria. Já demonstrei como o corpo de um afogado torna-se especialmente mais pesado do que a massa de água que se desloca e que não afundaria de modo algum, a não ser pela agitação que o leva a erguer os braços acima da superfície e pela ingestão de água quando está submerso, ingestão esta que substitui o ar nos